Então, continuando no nosso assunto aqui da tchuvá, o nosso assunto do arrependimento, vamos hoje ver quais são basicamente os 4 motivos que levam uma pessoa a fazer tchuvá. De novo, o conceito da tchuvá é a pessoa se arrepender dos atos dela, tanto de atos individuais quanto, às vezes, de toda uma forma da pessoa ela levar a vida dela. Basicamente, a gente tem 4 motivos que levam uma pessoa a fazer tchuvá, a se arrepender e a mudar os seus atos na vida. E depois a gente vai começar a ver 6 coisas que despertam a nossa tchuvá, que ajudam a pessoa a entrar num caminho de arrependimento, de conserto dos seus atos na vida. Então, basicamente, os motivos para que levam uma pessoa a fazer tchuvá: Yeshar Badvarim Benyan Earat Tchuvá. Então, 4 coisas que acabam despertando, que levam a pessoa para tchuvá. Arishon Ashav Mechozek Akarató Et Elokav. A pessoa que faz tchuvá pelo seu enorme reconhecimento, a força do reconhecimento da pessoa que ela tem do Criador do mundo. Eu conheci uma vez um médico de Israel, Baruch Hashem, Bal Tchuvá. Como começou a tchuvá da família? A esposa dele uma vez falou: olha, a minha vida é tão perfeita, a minha vida é tão harmônica, o que eu posso fazer por Deus? E assim começou a tchuvá da família. Baruch Hashem, muitas pessoas param às vezes para olhar tantas coisas boas que eles têm na vida, e isso leva a pessoa a fazer tchuvá. Baruch Hashem, a gente tem que saber que também tem pessoas que sabem olhar o lado bom, sabem olhar as coisas positivas que a gente tem na vida, e essas pessoas, esse sentimento de akaratatov, de reconhecimento, de agradecimento a Hashem, isso leva a pessoa ao arrependimento e consertar os atos dela. Veu como evet aboreach meadonav. Isso se compara com um escravo. Esse escravo está fugindo do seu dono. O keshechote batov asher gmaló, o keshechochev batov asher gmaló. Só que ele para refletir quantas coisas boas que o dono fez por ele. E a chuva elad mirtsono, essa pessoa vai acabar voltando para o seu dono por vontade. Levakesh mehilah mimeni, vai pedir perdão, desculpa que eu fugi de você. Eu parei para pensar quanta coisa boa que você me dá na vida e eu acabei fugindo, eu fui contra você. Essa pessoa, ela volta por vontade a se conectar com o dono dela. O Becamou, o Merakatuv, da mesma maneira, fala para a gente o profeta Irmial: Im Tashuv Israel Neum Hashem Elai Tashuv. Quando o povo de Israel eles forem voltar, eles vão voltar para mim, eles vão voltar para os caminhos corretos. Kodem Boa Onesh, eles vão voltar antes de vir o castigo, não precisa esperar. Pessoas que têm essa claridade de voltar, de se arrepender, de olhar as coisas boas que recebe e como você se afastou de quem só te faz coisa boa, de quem só te manda brachot na vida. Veomer, chuvo elai, vea chuva lechem. E assim está escrito no profeta Malachi: voltem para mim e eu vou voltar para vocês. A cada passo que a gente dá para se aproximar de Hashem, Hashem também dá um passo na nossa direção para se conectar, para purificar a gente. Então, precisa partir, a gente precisa mostrar para Deus que a gente quer voltar, e a cada passo que a gente se conecta com Ele, Ele também dá um passo para se reconectar e reconstruir esse relacionamento que, de certa maneira, a gente estragou. Quando a gente fugiu, esse Eved, esse escravo que ele foge do seu dono, de certa maneira, ele estragou o relacionamento. Então, agora ele tem que pedir perdão e agora ele tem que mostrar para o dono que realmente ele está arrependido. Vê a Sheini, qual é a segunda forma de alguém fazer tchuvá? Sheshav mahmat sheyesh lo morihim amachlimim oto ad sheyashuv. A pessoa que faz tchuvá, porque tem aqueles que repreendem a pessoa,
que mostram para ela o quanto ela está errada. Hoje em dia, olha que incrível, o maior seminário para trazer pessoas de volta para a Torá acontece na Índia. Uau, por que na Índia? Porque tem pessoas que estão na Índia, que estão procurando espiritualidade, não sabem nem onde procurar. Ao invés de procurar dentro de casa, vão procurar em todas as outras religiões do mundo e, Baruch Hashem, acabam muitas vezes no final, acabam voltando para a Torá, mas através de caminhos completamente tortos. Então, tem muitas pessoas que vão nesses seminários de provas da Torá e começam a mostrar o controle de Deus sobre o mundo e que tem uma Torá e que tem um certo e um errado e que a gente está vivendo de uma maneira completamente equivocada. Hoje em dia, a gente pode abrir, tem uma das parashot da Torá, que é a parashá Re'eh. Re'eh significa veja, não é propaganda lá da revista Veja, mas podemos usar a ideia da revista Veja. Olha quanta desgraça, olha quanto roubo, olha quanta corrupção, olha quanta falta de valores morais. Olha lá para fora, não é isso que a gente quer. A gente quer um caminho de Torá, um caminho de valores, um caminho de equilíbrio, um caminho de harmonia. Eu não quero o que eu estou vendo nas notícias lá fora, eu quero uma vida diferente. Então, isso ajuda muitas vezes a pessoa, quando ela escuta ou uma prova da Torá, às vezes até uma bronca que a pessoa recebe, isso dá uma chacoalhada nela, e essa pessoa, Baruch Hashem, ela quer voltar para o caminho. Com que isso se compara? Vehu ke'eved shebarach me'adonav. Isso se compara com aquele escravo que ele fugiu do seu dono, o pagabo eved neman, e ele se encontrou com outro escravo, mas esse um escravo confiável, um escravo que segue o que o dono pede para ele. Ve'oricho ve'ichlimo al shebarach. E esse eved neman, esse escravo que segue a vontade do dono, vira para ele: você está louco? Do que você está fugindo? De quem te dá comida, de quem te dá água, de quem te dá proteção? Para onde você está fugindo? Não existe nada fora disso. E dá uma bronca nele. Vai Yatzotola chuva e aconselha ele a voltar, volta para casa, volta para o caminho correto. Ele promete para a pessoa, ele garante: olha, eu conheço o teu dono é uma pessoa muito bondosa, pede perdão, que eu tenho certeza que ele vai te receber de volta. Veshá, velad, venirná, e essa pessoa, ela se convence e ela volta para o seu dono anterior. Então, também, pessoas que não conseguem despertar sozinhas, mas que pessoas de fora conseguem dar uma chacoalhada nelas, e essas pessoas vão cair na real. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? E essas pessoas acabam voltando para o caminho correto. A Shlishi tem um terceiro tipo de pessoa, que Shehu roe onashim shaboreit barach manish lemish yatsa midrachav, quando ele percebe os castigos que Hashem manda para aqueles que saíram do caminho, para aqueles que se afastaram, para aqueles que, infelizmente, foram para um caminho de transgressões, e ele começa a ver que, num primeiro momento, parece que o crime compensa, a pessoa parecia que estava dando tudo certo na vida, mas ele começa a perceber, depois de um tempo, todas as desgraças, todo o castigo que essa pessoa começa a receber. Az yashuv el Hashem meiraton sho. Essa pessoa vai acabar voltando para Hashem pelo medo do castigo. Quando ele começa a perceber a força de Hashem, até onde vai a força de Hashem, essa pessoa começa a voltar para o caminho correto por medo de ser castigado. Eu queria só aqui, eu acho que vale a pena uma reflexão. Me encaminharam um áudio do Rav Yaakov Hillel Shlita, um dos maiores cabalistas do mundo, mas estamos falando aqui cabalistas realmente com selo de que realmente é um dos maiores rabanim da geração, de todos os Gdolei, de todos os grandes, porque a gente tem que tomar cuidado. Quando fala a palavra cabalista, a gente já tem que se assustar, já tem que tomar cuidado, se não estamos falando aqui de um charlatão, se não estamos falando de alguém que está afim só de ganhar dinheiro, se aproveitando do lapso de fé das pessoas.
Estamos falando aqui do Rav Yaakov Hillel Shlita, um dos grandes da geração, que ele é muito conhecido, todo o conhecimento dele da Kabbalah, dos assuntos mais ocultos, e ele mandou um áudio agora para tentar, óbvio, os caminhos de Hashem, eles são completamente acima do entendimento do ser humano, mas ele quis dar uma explicação do que aconteceu em Meron, a morte de 45 pessoas. Se a gente pegar a lista dos falecidos, óbvio que ninguém é melhor do que ninguém, a vida de ninguém vale mais que a vida do outro, mas se a gente pegar a lista dos 45 que faleceram, a grande maioria eram tzadikim, tem crianças no meio, crianças que estão lá no Heider estudando Torá, tem jovens que estavam no Yeshivá, tem rapazes que estavam no Kollel estudando Torá, pessoas que dedicavam a vida para a Torá e para as mitzvot. Então, pergunta o Rav Yaakov Hillel como a gente pode entender. O Rav Shimon Bar Yochai, ele deixou para a gente também uma transmissão que ele vai cuidar pessoalmente lá do Shamayim de todas as pessoas que vão cumprir a mitzvah, de ir se alegrar no dia do falecimento dele, no lugar onde o corpo dele está enterrado lá em Meron. E, infelizmente, na noite de Lag Baomer, acontece uma tragédia desse tamanho. A gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para refletir o que Hashem está falando com a gente, qual é a mensagem que Hashem está transmitindo. Não dá para acontecer uma coisa desse tamanho e a gente fingir que não viu. Então, isso foi capa de todos os jornais do mundo inteiro, todo mundo comentou, isso todo mundo percebeu. Então, a gente tem que parar para entender qual é a mensagem de Hashem. O Rav Yaakov Hillel, ele explicou que, na verdade, os 24 mil alunos do Rabi Akiva, Tanaim Akdoshim, pessoas do nível do Rabi Akiva, pessoas muito sagradas, pessoas de um nível muito, muito elevado, pessoas que, Baruch Hashem, dedicavam a vida para estudar a Torá, para transmitir a Torá para as futuras gerações, mas eles tiveram um pequeno erro, Lo nagu kavod zelazé, eles acabaram não dando todo o kavod que eles precisavam dar uns aos outros. Quando estamos falando de Tanaim, Deus nos livre pensar que um gritava com o outro, um tratava mal o outro, Deus me livre, a gente não consegue imaginar, nem um grande Rav da nossa geração imagina os Tanaim, que eram malachim, eram anjos. Então, o que significa que não davam kavod um para o outro? Um fio de cabelo de falta de honra para o outro, de não dar atenção para a opinião de uma outra pessoa no nível que eles deveriam dar. Algum erro eles cometeram nessa área e eles morreram de uma doença chamada áscara. Áscara é uma doença que a pessoa não consegue respirar, uma completa falta de ar, a pessoa morre asfixiada, ela não consegue respirar. Fala o Rav Yaakov Hillel, há 1 ano e meio a Hashem está dando uma chacoalhada na gente, exatamente na mesma causa, na mesma coisa que matou os Talmidim do Rabi Akiva, o coronavírus. Ele também tira a nossa respiração, a capacidade da gente respirar, e simplesmente a pessoa morre asfixiada, sem oxigênio, com todo o oxigênio que tem no mundo, a pessoa não consegue respirar. Exatamente a mesma morte dos alunos do Rabi Akiva. Pior do que isso, esses 45 tzadikim que faleceram, fala o Rav Yaakov Hillel, foram korbanot, foram sacrifícios para purificar todo o povo. Para ser um korban, precisa ser alguém tzadik, alguém completo, alguém Baruch Hashem que não tem defeitos, pessoas que estavam num nível muito alto, que morreram como korbanot. Não teve uma gota de sangue, ninguém morreu porque caiu de nenhum lugar, todo mundo morreu por falta de ar, asfixiado, as pessoas foram caindo uma em cima da outra e as pessoas que estavam lá embaixo, Lo Aleino, não conseguiam respirar. A mesma causa da morte dos alunos do Rabi Akiva. Hashem está falando para a gente, Lo nagu kavod zelazé. 1 ano e meio vocês não conseguiram escutar a lição. 1 ano e meio que eu estou falando com vocês e vocês continuam igual, continuam não se respeitando. A gente já comentou algumas vezes o quanto está terrível. A gente vê nas redes sociais
as pessoas falando feio uma com as outras, qualquer coisa que alguém posta, ninguém mais pode pensar diferente, que já vem um monte de agressões, já vem um monte de críticas. Então, é incrível o quanto Deus está falando e falando e falando, a gente não escuta. Vai para o próximo passo, começa a chegar perto da gente. A pandemia foi com o mundo inteiro. Aqui foi com Am Israel, num dos dias sagrados do ano, com pessoas sagradas do povo judeu, está chegando mais perto. Então, a gente pode perceber também a pandemia, começou muitos casos, mas dificilmente tem alguém que a gente conhece, está começando a acontecer cada vez mais com pessoas próximas, com pessoas que a gente conhece, com familiares. Assim é o Derech de Hashem. Quando a gente fala da tzarata, aquela doença da pessoa que fazia lachonará, principalmente, começa nas paredes de casa, não entendeu o aviso, vem para a roupa, não entendeu o aviso, vem para o corpo da pessoa, vai se aproximando cada vez mais. Então, Hashem, ele quer a nossa tchuvá. Olha o que aconteceu com os tzadikim de Hashem, que morte terrível que eles tiveram, essas 45 pessoas que saíram de casa para uma festa, para uma alegria, para cantar, para dançar, para elevar Hashem, e nunca mais voltaram para casa. Quantas mulheres, quantas mães, quanto mais a gente vai esperar para mudar? O que a gente está esperando para se tornar pessoas melhores? Quanto Hashem vai ter que mandar castigos? Se dói para um pai ter que castigar o filho, olha a dor que a gente está causando para Hashem. E não adianta a gente escutar isso e ficar pensando naquele que é grosso com os outros. É para a gente, é para cada um. O que a gente vai mudar, o que a gente vai melhorar, o que eu posso ser uma pessoa melhor. E não a gente ficar pensando no outro que não está fazendo direito. Todo Am Israel precisa, quantas divisões está tendo no povo judeu, e infelizmente quantas pessoas estão preconceitos e um acusando o outro, um falando mal do outro, o lachonará e denegrir pessoas em público. Enquanto a gente não fizer tchuvá, não é a vacina, não é soro, não é remédio. Está escrito para Shaberukotai, para Shatashavua, sobre se vocês continuarem andando num caminho de teimosia, num caminho de não escutar as torrachot, a repreensão de Hashem, eu vou mandar uma doença que não tem cura, eu vou mandar coisas terríveis para acordar vocês, como um pai que está vendo o filho dormindo e está perdendo o potencial dele. Esse pai, ele vai fazer de tudo para acordar o filho dele. Hashem, ele é um pai que ama os filhos. A gente tem que fazer tchuvá. Olha o que aconteceu com pessoas tzadikim, é justamente isso que ele está falando. Se já não fizermos tchuvá por amor a Deus, pelas coisas boas, se a gente não faz tchuvá com a torrahá, com as broncas que os rabanim da geração estão dando na gente, que a gente faça tchuvá, vendo os castigos, vendo que terrível que está acontecendo, não castigo para esses 45 tzadikim que morreram, os castigos para Am Israel como um todo, a dor que a gente está sentindo, um dia de luto para Am Israel, num dia que deveria ser um dia de alegria. Tudo isso é para despertar. Deus está chamando a gente para a gente mudar. Então, Bezrat Hashem, não esperar o outro mudar. O que eu vou mudar? O que eu vou dar mais cavalo para os outros? O que eu vou tomar cuidado para não machucar uma outra pessoa? Então, Bezrat Hashem, não vamos esperar Deus nos livre, chegar cada vez mais perto, para quando a dor vier para a gente, vamos acordar agora. Já passou 1 ano e meio, a Hashem já falou com a gente, vários rabanim já falaram, tem a ver, Ben Adam Lechaveró, está sendo atingido o povo judeu em cheio agora, e a gente tem que aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer tchuvá. Vehu ke'eved aporer miadonav, isso se compara com o escravo que fugiu do seu dono, o que sheishma aonashim sheasá, lemiche barach mimeno, de repente esse Eved que fugiu, ele escuta de um outro Eved, um outro escravo que também fugiu e que recebeu muitos castigos. Uau, que medo! Se me pegarem também eu vou receber todos esses castigos. Veaz Yashuv Eilav, por medo de receber os castigos, ele volta para o seu dono e ele vai pedir perdão.
E, por último, o último tipo da tshuva, e que, com certeza, cada nível vai diminuindo os méritos da tshuva. É óbvio que o primeiro tipo de tshuva é a tshuva mais completa, é a tshuva que tem mais valor, e conforme a gente está vendo os níveis, vai diminuindo o impacto e o valor da tshuva. O quarto tipo é Shebo Alav Onesh Vetzarot, a pessoa que foi atingida por sofrimentos, por dificuldades, Veshav, e por causa disso, essa pessoa faz tshuva. Bezrat Hashem, amanhã a gente vai falar um pouquinho da Parashá Berukotai, toda a história do povo judeu, todos os sofrimentos, todas as dificuldades estão profetizadas nessa Parashá. E a gente não precisa esperar chegar na gente, aprende com a Torá, aprende olhando o que está acontecendo no mundo, para a gente não esperar chegar na gente. Vehu keevetchebarach, e isso se compara com um escravo que ele fugiu. O Pagu Bolistim, e assaltantes encontraram esse Eved, encontraram esse escravo, Vetavsu, e capturaram ele, Vaiasru Oto, Al-Briható, e batem nele por ele ter fugido, castigam ele de uma maneira muito dura, Veshav, e esse escravo ele volta para a proteção do seu dono, de que ele nunca deveria ter fugido, aquele dono que só fazia coisas boas para ele. Ve a maskil yeros chuvato bederech arishoná. Aquele que é sábio, aquele que presta atenção, aquele que faz resbona nefesh, que para refletir na vida, ele vai escolher o primeiro caminho, a gente voltar em tchuvá, a gente consertar os nossos atos de tanta coisa boa que Hashem ele manda na nossa vida, de tanta brachá, Baruch Hashem, a nossa saúde, a nossa família, todas as coisas boas que a gente tem, isso já é suficiente para a gente fazer tchuvá e voltar para os caminhos de Hashem e não esperar, Deus nos livre, os outros caminhos da tchuvá, veiashuv miahavá gdulato, e que a gente possa voltar para Hashem por amor à grandeza e todas as bondades de Hashem. Vamos entrar agora, Bezrat Hashem, 6 coisas que despertam a tchuvá no ser humano, e vamos tentar fazer de tudo para a gente despertar nosso coração, para a gente consertar os nossos atos. Vou repetir um conceito que a gente está repetindo em todas as aulas, mas é importante colocar no coração. Tchuvá não significa mudar toda a vida do dia para a noite. Significa a gente entender as áreas onde eu estou errando e começar a consertar. Entender e fazer passos pequenos para voltar, pelo menos começar a andar na direção correta, pelo menos vira. Tchuvá significa retorno, pelo menos vai para a mão correta da estrada, no mínimo, e começa com passos pequenos a andar no caminho correto. É isso que Hashem ele espera da gente. 6 coisas que podem despertar nossa tchuvá. A primeira coisa, kasher timtzena etaish tzarot, como a gente acabou de falar, quando a pessoa ela passa por sofrimentos na vida, yashiv libo veiomar, ele deve pensar no coração dele e deve dizer, en zeki mahmat avonoisav vedrahavaraot, tudo isso que está me acontecendo é certeza por alguma coisa que eu fiz que não é correta. A gente tem que lembrar, Deus é bondoso, Deus é perfeito, Deus é misericordioso. Olam Hesed Baneh, ele criou o mundo só por bondade, só por misericórdia. Então, se ele está mandando alguma coisa dura, alguma coisa difícil, um castigo, é por causa dos meus atos. Hashem não erra, Hashem não errou a mira, não era para cair na pessoa do lado, era para cair na gente. Hashem está fazendo isso por misericórdia. Por quê? Por causa dos meus maus atos, as minhas transgressões, está vindo essa dificuldade. Veiashuv el Hashem veirahameio. E se a gente voltar para Hashem, ele vai ter misericórdia da gente. Como está escrito, o Matzaura outra bot vetzarot, e vão te encontrar nesse momento muitos sofrimentos e dificuldades. Aqui está no último
livro da Torá, no Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, ele já está fazendo uma profecia para as futuras gerações de Am Israel. Ele já está avisando para Am Israel: se vocês se afastarem dos caminhos de Hashem, vão vir sofrimentos, vão vir dificuldades. Para estudar a história do povo judeu. Se a pessoa quiser saber o futuro, ele deve estudar o passado. Shlomo Amelech ensina para a gente: você quer saber o que vai acontecer? Estuda o passado. En kol hadash tahat hashemesh. Não tem nenhuma novidade embaixo do sol. Tudo o que está acontecendo, na verdade, é uma repetição. Aprende com o passado, todas as épocas da história que o povo judeu se afastou dos caminhos, vieram tzarot, vieram povos e dominaram Am Israel, e a gente foi escravizado, e tem que pagar impostos, e está proibido cumprir Torá e mitzvot, e nós somos perseguidos, torturados. Assim aconteceu, e a Torá já tinha escrito tudo isso, já está explícito na Torá, que se vocês abandonarem os caminhos, vão vir dificuldades, vão vir sofrimentos. Ve'amar bayomahu, e você vai dizer nesses dias: Aló al-kien elokai bekirbi matzauni araota eile. Será que é porque Deus ele está longe de mim que estão vindo todos esses sofrimentos? Então quer dizer, se a pessoa parar para refletir, vai entender: Deus não está perto, mas não porque ele foi embora. Deus não está perto porque você foi embora. A gente que escolhe se Hashem vai estar perto ou se Hashem vai estar longe da gente. Então, se a pessoa fizer essa reflexão, ele vai entender que todas as dificuldades, todos os sofrimentos, tudo isso é porque Deus ele está longe da gente. A gente escolheu estar longe de Hashem. Quanto mais a gente voltar, como a gente acabou de falar, cada passo que eu dou para me aproximar de Hashem, ele também dá um passo para se aproximar da gente. Vatshuvah azot lifnei Hashem. Lo keminhag basar vadam. E essa tshuvah, ela é recebida por Hashem. Lo keminhag basar vadam, não como pessoas de carne e osso. Infelizmente, as pessoas de carne e osso, elas não conseguem perdoar, elas não conseguem passar por cima, mas Hashem, ele é Rahman, ele perdoa, ele recebe a nossa tshuvah. Quando uma pessoa ela faz mal para uma outra pessoa, o be'etzarato itcharet veikanai lav, e no momento de sofrimento ela se arrepende, ela vai pedir ajuda para aquela pessoa com quem ela fez mal, mipnei sheu tzarich le'ezrato, porque agora ele está precisando de ajuda. Zot haratat yegrua beinav, essa pessoa não vai receber esse arrependimento com bons olhos. Já que só porque está difícil que você agora fez chuvá, só porque está difícil você voltou para me pedir perdão, só porque você precisa da minha ajuda agora, isso não é bonito fazer. Quer dizer, entre pessoas de carne e osso, isso é uma chuvá, um arrependimento que não é um arrependimento completo. Como falou Iftar, Iftar é uma das passagens do Tanar, que foi um homem que ele foi expulso da cidade dele, e quando teve a invasão de um outro povo, foram chamar ele para liderar o povo na guerra. E o que ele falou? O Madua batem elayato, kasher tsar lahem. Por que vocês vieram me procurar agora? Agora que está difícil, vocês vieram me procurar. Então, quer dizer, as pessoas de carne e osso, normalmente não recebem com bons olhos aquele que se arrepende, porque estão vindo dificuldades na vida dele e agora ele precisa de ajuda e ele vem pedir perdão por ter feito alguma coisa errada. Não é bonito, está fazendo chuvá, não porque está arrependido, só por causa dos sofrimentos. Isso é midat basar vadam, isso é pessoas de carne e osso. Aval min hasdei akelit barach, sheu mekabel atchuvah mitoch tzarah. Mas uma das maiores bondades, uma das maiores misericórdias de Hashem, ele recebe o nosso arrependimento, mesmo que é por causa dos sofrimentos que a gente está passando na vida. Veu mitratzebá, ele aceita a gente de volta, mesmo que é uma tchuvá, não é a mais alta, como a gente explicou,
não é o nível de tchuvá mais bonito, ao contrário, é o nível de tchuvá mais baixo. Mesmo assim, na misericórdia de Hashem, na bondade, ele recebe a gente de volta. Shenemar, chuva Israela da Hashem Eloqueha, que kashalta bavonoiserra, volta em Israel para Hashem, o teu Deus, porque você tropeçou nas tuas transgressões. Então, olha só, Hashem está vendo que a pessoa está caindo, está voltando, porque ele caiu, ele tropeçou, ele está precisando de ajuda. Mesmo assim, a Torá fala, chuva Israel, volta Israel, mesmo que seja realmente só por causa dos sofrimentos que você está passando. Hashem, ele recebe, ele aceita a gente de volta, não porque a gente merece, porque ele é misericordioso, ele é bom. O Ktiv também está escrito em Mishlei, que etasher yehav Hashem yohiach. Aquele que Deus ama, ele repreende. Deus, ele só manda sofrimentos para quem ele ama. Às vezes, olha que contraditória, a pessoa, quando ele passa uma dificuldade, ele acha que Deus abandonou ele, ao contrário. Ele ama essa pessoa, ele quer essa pessoa de volta, e ele está mandando sofrimentos, entre aspas, que via rola, é como se Deus está desesperado. Deus, ele pode fazer tudo pela gente, mas está no nosso livre-arbítrio voltar em tchuvá. Isso Deus não pode fazer pela gente. Então, como um pai, ele está desesperado, ele quer que o filho volte para casa, ele faz qualquer coisa para o filho poder voltar para casa. Assim é Hashem, quando ele ama uma pessoa, ele manda sofrimentos para essa pessoa, ela poder fazer tchuvá e poder consertar os seus maus atos. Vem loia se adam tchuvá beetzarató. E se a pessoa não fizer tchuvá nesse momento de sofrimento que ele está passando, ele vai ter agora um castigo em dobro, ele está piorando a situação dele. Como Meler Basarvadam, como um rei de carne e osso. E Mishrataló, Vehu Meiaserotó, Venurotzel Kabel Mussaró. Se ele, uma pessoa, transgride contra o rei, uma pessoa faz alguma coisa contra o rei, e o rei manda sofrimentos, dá castigos para essa pessoa, e essa pessoa, ela não aprende a lição, e ele continua repetindo o mesmo erro contra o rei, ele vai aumentar cada vez mais os castigos. Quanto mais essa pessoa for teimosa, quanto mais essa pessoa não entender as lições que o rei está mandando, o rei vai aumentando cada vez mais a intensidade dos castigos. Ken midata kadosh baruch hu, da mesma maneira, é isso que Hashem ele faz com a gente. 1 ano e meio, Hashem está dando para a gente uma lição. 1 ano e meio ele está falando, filhos, voltem para casa, consertem o relacionamento entre vocês, parem de brigas e parem de discussões, e parem de divisões, e parem com lachonará, e a gente não aprende, e está piorando, e está cada vez mais difícil. Que dirtiv ve'im adeile lot shimunli ve'yosafti leyasra etchem parashá berukotai mina shamayim. Olha o passuco da parashá dessa semana. Se mesmo assim você não me escutar, lot ishmeu li, se mesmo assim você não me escutar, ve'yosafti leyasra etchem, eu vou aumentar os meus castigos com você. Parashá dessa semana. Vem loit bonen sharaot baot elav mipnei hataav. Se a pessoa não refletir, se a pessoa não perceber, se ele bota a culpa no outro, se ele, mas essa pessoa que me causou sofrimento, a culpa é dela. Não é culpa dela, Deus está usando ela como intermediário. Lembra que é Hashem que controla tudo, Hashem criou o mundo inteiro, Hashem criou o universo inteiro, Hashem cuida de cada folha de árvore, de cada grama, de cada gota de chuva. Não tem nada no mundo que acontece sem a supervisão de Hashem. O outro veio e te causou mal, é Hashem falando com você. Enquanto você está colocando foco no que a pessoa te fez, você está perdendo a lição, você está perdendo o aprendizado, está perdendo o crescimento, está perdendo a oportunidade de crescer. Eila Yomar, e me creu, a pessoa que Deus me livre acha,
que coisas acontecem por acaso. Olha que incrível, eu estou estudando com as crianças na escola o Sefer Yoshua. Yoshua, o grande líder do povo judeu, que entrou com o povo judeu para a conquista da terra de Israel. Quando eles conquistaram a cidade de Jericó, foi uma conquista milagrosa, aquelas muralhas que chegam até o céu, que os 10 espiões que foram para a terra de Israel, eles olharam para aquilo e falaram, Moshe, não dá para conquistar, é impossível, é intransponível essas barreiras que eles têm, essas fortalezas. Deus transformou aquela muralha em isopor, aquilo caiu como se fosse feito de papel, um milagre aberto. O Yoshua falou, é proibido, tem uma clalá, tem uma maldição, aquele que reconstruir a cidade de Jericó, porque essa cidade deve ser para sempre um monumento para a emuná do povo judeu, que essas ruínas elas sejam uma inspiração para o povo judeu do controle que Deus tem sobre o universo. Infelizmente, mais ou menos 500 anos depois, um homem começou a reconstruir a cidade de Jericó. Qual era a clalá, qual era a maldição que o Yoshua ele fez? Ele falou, ele vai fazer as fundações da cidade com a vida do seu primogênito e ele vai instalar os portões da cidade construída com a vida do seu filho mais novo. Significa, se ele insistir em construir a cidade de Jericó, ele vai perder todos os filhos. 500 anos depois, um homem começou a construir Jericó contra a clalá, contra a maldição, a proibição do Yoshua. Ele sabia da proibição, mesmo assim, ele foi obstinado, ele foi teimoso, ele fez as fundações da cidade, morreu o filho primogênito. Ele continuou a construção, morreu o segundo, terceiro, o quarto, o quinto filho. No dia que ele instalou os portões da cidade, morreu o seu último filho. A pergunta é, como essa pessoa não acordou? Você está vendo se cumprirem as palavras do Yoshua, exatamente de acordo com a profecia. Por que você não acordou? Infelizmente, tem pessoas que falam, me crê, é tudo acaso. Olha, morreram 45 lá em Meron, sabe por quê? Porque tem explicações e a polícia não deixou e caiu a parede e foi uma fatalidade, acontecem coisas assim. Não tem fatalidade, não acontecem coisas assim. Hashem está falando com a gente, a pessoa que fala, me creu, aconteceu, está vindo esse sofrimento na minha vida, mas vai ver que Deus errou a mira dele. Essa pessoa, Bazé, Yeshketzev Gadola Ishaú, Deus vai ficar furioso com essa pessoa. Deus não gosta de mandar sofrimentos. Que Viahol dói para ele, é como se doesse para Hashem. E ele vê o filho obstinado, precisando apanhar mais. Isso deixa Hashem furioso. Sheino mamin shemachmat avonoisav baim lo isurim, porque ele não consegue acreditar que por causa dos seus maus atos estão vindo para ele esses sofrimentos. Teidá vetaskil, então seja inteligente e saiba que Musar Hashem Baruchu Sheu Meyaser et Adam, os castigos que Hashem ele manda para a gente, todas as punições que ele vai mandando, o Ose Leitiv Lo Shtei Tovot, tudo isso é uma bondade ilimitada de Hashem. Basicamente, todos os sofrimentos ele carrega duas grandes bondades. Ahat lechaper al-hataav, todo o sofrimento que a gente passa, em especial os sofrimentos que a gente mekabel be'ahavá, que a gente recebe com alegria, recebe com aceitação completa, isso traz expiação, traz limpeza espiritual, que a gente chama Isurim Shel Miruk, de limpeza espiritual. Como shenemar, Re'eoni ve'amali ve'sa lekol hatotai. Então, David Amelech está falando no Teilim, veja minhas aflições e todas as minhas dificuldades e perdoa todas as minhas transgressões. David Amelech tem claridade que todas as dificuldades que aconteceram na vida dele são para limpar erros que ele cometeu. Quando a gente fala de erros de David Amelech, são fios de cabelo
que ele se desviou do caminho de Hashem, mesmo assim vieram sofrimentos duríssimos e ele aceitou Besimha, ele aceitou com uma aceitação completa. Ve'asheni, qual é a segunda bondade que vem através dos sofrimentos? Kedei leoriho uleashivo midrachav araot, para repreender essa pessoa e para trazer ela de volta dos maus caminhos dela, para ela poder voltar para os caminhos corretos. Como Shenemar, no profeta Tzfania, Artirioti, Tigri Musar. Então, eu quero que vocês me temam e que vocês consertem os seus atos. Os castigos de Hashem é para desenvolver o nosso Irat Shamayim, o nosso temor a Deus, para a gente poder consertar os nossos atos. Veim lo asat tshuvah mipnei atzarot. Agora, se a pessoa não aproveita para fazer tshuvah com tantos sofrimentos que ele está passando, as oiló, coitado dele. 1 ano e meio a gente está sofrendo pesado. O que a gente está esperando para fazer tshuvah? O que a gente está esperando para consertar nossos atos? Shesavali surim velonit kapru avonoisav. Se a gente não entender, se a gente não mudar, os sofrimentos não limpam nossas averot. Então, quer dizer, aqui ele está ensinando que é condicional essa limpeza. Se essa limpeza, o sofrimento vem junto com uma tshuvah, vem junto com uma aceitação, vem junto com um conserto, aí os sofrimentos, eles limpam os nossos erros. Veod nirpaloncho, e vai ser o dobro agora o castigo dessa pessoa. Sheino mamin shebavur hataav nityaser, porque ele não acredita que é por causa das averot dele que ele está sendo castigado. Veyesh alaboteach bashem baruchu leidá, e todo aquele que confia em Hashem, uma confiança plena, ki atzarot hem letovato, a gente deve saber isso, não só acreditar, a gente deve saber racionalmente que todo sofrimento, toda dificuldade é letová, letovateino, para o nosso bem. O leitiv be'acharitó, para fazer bem para a gente no final das contas. A gente nunca pode ver a história no meio do caminho, a história ainda tem continuação. E todas as dificuldades que estão vindo de maneira particular e de maneira clali do povo judeu como um todo, tudo isso é para no final vir uma coisa muito boa. Shenemar, como está escrito no profeta Michá, Al tismehi oyaftali kinafalti kamti. Então não se alegrem aqueles que me odeiam porque eu caí, porque eu vou me levantar. Não fiquem alegres com a minha queda, porque eu vou me levantar de novo. Ki asher bachosher Hashem orli, porque quando eu estiver na escuridão, Deus vai ser para mim uma grande luz. Ve'amru raboisenu zichronon livrachá, e assim também falaram os nossos sábios, ilmale shenafalti lokamti, se eu nunca tivesse caído, eu não ia ter a oportunidade de me levantar. Ve'ilmale sheyashafti bachosher lo yaorli, se eu não tivesse me sentado na escuridão, não teria tido essa luz para mim. Lachen, kolish kesheyesh lo tzara, begufo ou bemamono ou bebanav, qualquer pessoa, lo aleino, mas que está passando por sofrimentos, pode ser sofrimentos que atacam o nosso corpo, uma pessoa, lo aleino, que está doente, uma pessoa que está com sofrimentos bemamono, no dinheiro dele, a pessoa teve uma perda financeira, ou bebanav, uma pessoa que está passando com dificuldades pelos filhos também. Então, lo aleino, uma doença do filho, um filho que não está se comportando como deveria. E ten libo leitanot e machuvá, ele deve jejuar junto com a tchuvá, deve fazer um tzom para Hashem, deve fazer um jejum para que ele possa saber. O jejum, a ideia não é o jejum literalmente, mas a pessoa entender que tem a ver com os seus próprios atos. Existe uma obrigação, o Rambam fala o seguinte, o Maimônides, que aquele que não se enluta no momento de tsar,
ele é arzari, ele é cruel. No momento de sofrimento, se a pessoa não se enluta, se ele não para pensar o que ele pode estar fazendo de errado, por que Hashem está mandando coisas tão duras, essa pessoa é chamado arzari, ele é chamado cruel. O que tem a ver com crueldade? Se Hashem está mandando esse sofrimento para a gente melhorar, e essa pessoa está olhando como se tudo fosse um grande acaso, ele vai causar com que Hashem tenha que mandar mais sofrimento e mais dificuldade. Ele é arzari, ele é cruel com o que ele está fazendo. Kasher tiknu hachamenu zichron livracha, conforme os nossos sábios falaram, que a gente precisa, quando tem um tsar do tzibur, quando tem um sofrimento de toda a Keilah, então a gente tem que fazer um jejum. Tem muitas vezes que quando tem, por exemplo, falta de chuva e está começando a ter dificuldades, ou quando tem lo aleino, alguma coisa que atinge o povo judeu como um todo, tem muitas keilot que recebem um jejum, tem gente que faz tanid dibur, de ficar algum tempo no dia sem falar nada, ou realmente sem comer, mas o principal, isso alahot de tzom, alahá de jejum, o principal não é ficar sem comer. O principal do jejum é Resbona Nefesh, é o dia da gente parar para refletir, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para procurar os nossos defeitos. Achar defeito nos outros, a gente é craque, a gente é bom, a gente é rápido nisso. Mas não é isso que Hashem quer. É isso que o Yetzer Hará quer. Hashem quer que a gente seja rápido em procurar os nossos defeitos. Lahen, Be'etzará. Então, no momento que vier um sofrimento, que vier uma dificuldade, Yerapez Bemassav, procura nos teus atos por que isso está acontecendo. E mesmo quando é um sofrimento para todo o povo, a gente tem que assumir a responsabilidade. O que pode ser que eu estou fazendo de errado e que eu preciso mudar. Rapez Velomatzavon, se a pessoa procurou e não encontrou nenhuma transgressão que ele pode ter feito, Beyadua Sheisurim Shelahavá Ren. Então, aí, certeza, são sofrimentos de amor. Olha o que o Talmud está ensinando para a gente no Tratado de Brachot. Existem sofrimentos que Hashem manda, que são sofrimentos de amor. Quando Deus quer aumentar a recompensa da pessoa no Olam Habá, ele pode mandar sofrimentos por amor. Mas a gente não está mais nesse nível, e infelizmente, se a gente fizer um Resbona Nefesh, se a gente procurar nos nossos atos, a gente vai encontrar muitas coisas que a gente ainda precisa melhorar. Não vamos esperar mais nada. Deus está mandando há 1 ano e meio, ele está conversando com a gente, ele está implorando: filhos, voltem para casa, por favor, consertem, e em especial, Ben Adam Lechaveró, a gente ser mais cuidadoso com as pessoas. Vamos tomar mais cuidado com o Lashon Hará, vamos tomar cuidado, eu tenho falado isso muitas vezes, com redes sociais. Quando a gente posta alguma coisa, centenas de pessoas estão olhando, o nível de tropeço, ele é gigantesco. A gente deve tomar cada vez mais cuidado com a honra de cada pessoa. Se a gente fez errado com alguém, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que consertar, mas Bezrat Hashem, que a gente possa receber, não ficar olhando aquele outro que tem que mudar. Cada um procurar aonde eu posso mudar, e Bezrat Hashem, isso vai ser a cura e o conserto de todos os nossos problemas. Shavua Tov.